A Costa Rica é relativamente estável política e economicamente e vem recebendo investimentos, inclusive no setor industrial. Na região insular, as pequenas Antilhas, muitas delas ainda pertencem a outros países. Nas pequenas Antilhas destacamos o turismo e algumas refinarias de petróleo. Nas grandes Antilhas, destaque especial para Cuba. Cuba é o único país socialista do continente americano. Ainda depende muito das exportações do açúcar e do tabaco, apesar da Revolução Cubana ter tentado mudar esse perfil. A economia cubana também apresenta indústrias do setor de base, do setor pesado, setor de metalurgia, mecânica. E Cuba está investindo novamente no turismo, através de investimentos estrangeiros, recuperando esse setor que já foi muito importante para a economia do país. Nós conhecemos, assim, muitas das características físicas, humanas e econômicas do México e da América Central. Mas só isso não basta para o seu vestibular. É importante que você conheça também as atualidades dessa região e alguns importantes aspectos geopolíticos da região da América Central e do México. Nós preparamos algumas questões que eu vou analisar para vocês e passar mais algo do conteúdo dessa região que é muito importante. Vamos ver então, vamos observar a primeira questão que preparamos. Por que a economia cubana entrou em crise nos anos 90? Essa crise econômica em Cuba, ela tem várias razões. A principal é a extinção da União Soviética no início da década de 90. A economia soviética era importante para Cuba como parceiro econômico e a União Soviética subsidiava muito a economia cubana. Mas, com a extinção da União Soviética, essa ajuda econômica foi cortada. Claro que nós precisamos lembrar também de um outro fator importante para explicar essa crise econômica em Cuba. O embargo comercial norte-americano. Um bloqueio, um boicote comercial liderado pelos Estados Unidos desde os anos 60. E qual é o objetivo desse embargo comercial? Evidentemente, forçar reformas em Cuba. Os Estados Unidos não aceitam até hoje o resultado da Revolução Cubana. Querem a queda do regime de Fidel Castro. Vamos ver agora a nossa segunda questão. Quais são as consequências dessa crise? Com a crise econômica em Cuba, evidentemente a sua produção caiu. O setor industrial e o setor agrícola tiveram uma queda de produção. Faltam combustíveis, há problemas nas áreas de transporte e também há problemas para o governo cubano manter os seus programas na área de educação, de saúde, de ciência, de medicina. Há, portanto, uma queda do padrão de vida dessa população cubana, dificuldades para o país. Vamos ver agora a nossa terceira questão. Como podemos caracterizar os movimentos migratórios nessa região? Como se trata de uma região subdesenvolvida, pobre, há uma migração de pessoas da América Central e do México em direção aos Estados Unidos da América, principalmente. Os mexicanos entram ilegalmente nos Estados Unidos através do Rio Grande ou então através da Califórnia. Da América Central, saem porto-riquenhos, haitianos e cubanos. Muitos cubanos têm enfrentado o Estreito da Flórida para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E alguns deles têm naufragado nesse estreito. São os chamados balseiros. Vamos ver agora mais uma questão. O México e a América Central são áreas politicamente instáveis. A instabilidade econômica é acompanhada também pela instabilidade política. México e América Central apresentam esse perfil. Na América Central, nós podemos lembrar de longos períodos ditatoriais, revoluções, podemos lembrar da Revolução Nicaragüense, da Guerra Civil em El Salvador, e mesmo o México também tem seus problemas. Por exemplo, o movimento zapatista no estado de Chiapas, no sul do México, que provocou graves instabilidades na década de 90. Muito bem, analisamos algumas questões realmente importantes
e espero que você esteja conosco na próxima aula. Até lá, então.